Vem cá, agora, uma coisa que já aconteceu comigo também, deve Sim. acontecer com várias pessoas, eu vou trazer isso para você. Eu tive umas crises de ansiedade na época eu não entendia o que era crise de ansiedade. Era aumento do batimento cardíaco, né? Asma, eu tinha falta de ar. Aham. E aí eu fui em vários médicos, e até que um, né, me perguntou qual era a minha rotina, e eu falei que eu trabalhava no polo de dia, dava aula de noite, e depois ia pra academia malhar. Sim. Eu chegava em casa às 11 horas, meia-noite, pra acordar às 5 horas da manhã. Aí ele, você tá louca? Ele mandou parar na hora de malhar à noite. Se você for fazer uma atividade física, tipo academia, tem que ser pela manhã cedo. Porque você vai estar atrapalhando seu sono, e porque está atrapalhando seu sono, você está acabando afetando sua saúde. Agora eu quero que você, como neuropsicólogo, aí, me fale. Pronto. A orientação, o by the book, né? Conforme o livro, conforme o manual, essa é a orientação. Mas como eu sempre digo, né? Tem a teoria, tem a empiria. Então, ou seja, a orientação é não faça exercício na parte da noite, porque você tem uma hiperestimulação de adrenalina, uma hiperestimulação de corticoide, uma série de estímulos que se tem, você está deixando o corpo ali ativado. Geralmente a academia, o que mais tem academia? Som alto e luz, então você está cheio de estímulo auditivo, aquela luminescência que se tem, é bastante inibidora. Quando você apaga as luzes ali, não significa que o efeito da exposição da luz anterior a 1 a 2 horas atrás acabou, aquela estimulação continua. Então, a orientação é essa de que não se faça esse exercício. Ok, funcionou para você? Sim, não, talvez. O que a realidade nos mostra? E para algumas pessoas, e aí algumas pessoas é bastante, muitas pessoas, fazer o exercício justamente à noite é a condição de liberação de dopamina, de endorfina, onde os músculos começam a se contrair e aquela contração de fibra muscular dá um efeito como se fosse uma massagem, tem um efeito relaxante. E aí aquela ideia é chamada efeito nocaute. Eu malhei, cheguei, tomei um banho quente, foi deitar, dormir. Então, mas eu dormia pesado, mas aparentemente não era um sono de qualidade. Sim, então... É que nem o beber o vinho de noite. Sim, você sim, dorme, sim, mas sim, não, sim. você não dorme no sono. Então, o que eu lido com isso? Então, a pessoa vai depende, ver né? o que é que funciona exatamente, o que é que funciona, né? O que é que funciona para cada um. Então, a ideia é que a pessoa faça o exercício logo na parte da manhã, para como marcador sinalizar quimicamente que agora é o momento da ação. Então, o sinalizador químico é logo pela manhã. Só que tem pessoas que não funcionam bem pela manhã, onde o vigor físico vai se dar no meio da manhã, ou no meio da tarde, no cair da tarde. Cada um tem que escolher um pouco o seu ritmo. Por exemplo, convencionou-se por uma convenção social que a ideia de almoçar meio-dia, né? É tipicamente fabril da Revolução Industrial, segunda fase, né? Se você se perceber qual é o meu sono natural, qual horário meu que eu sinto fome? Pode ser 10 da manhã, pode ser 11, pode ser 3 da tarde, ou seja, qual é o horário mesmo do meu apetite, mas por um condicionamento, né, desde sempre, né, aquela história, criança, né, a merenda 10 da manhã, meio-dia, almoço, ou seja, aí tem um condicionamento, mas a gente não descobre qual é o nosso próprio ritmo. Então, qual é o meu próprio ritmo? Então, qual é o meu próprio ritmo de exercício físico? Qual é o meu próprio ritmo de estudo, de leitura? Qual é o meu próprio ritmo de humor? Quais são os momentos do dia que eu tenho variação de humor? Então, tudo isso a gente tem que, aquela ideia, né? Se autoconhecer, entender quais são os meus relógios, quais são os meus... Eu como mundo, quais são os meus fusos horários? Entende? Quais são os meus meridianos? Sim. Então, a questão do exercício tem o by the book, que é por esse motivo. Então, a pessoa vai estar estimulando a tendência que ela posterga ali, tem um impacto negativo no sono. Mas para alguns é justamente fazer o exercício à noite é que vai propiciar tudo isso. A pessoa diz, olha, eu boto meu fone, eu boto meu som e faço meu exercício, faço minha esteira, e é ótimo. Diversas pessoas. Então, não tem... É claro, as recomendações são das mais diversas, né? E outros, assim, se eu fizer isso de manhã, eu já acordo mal-humorado, eu já vou fazer horrível, passo mal o restante do dia. Então, aquela ideia do apetite, né? Ou seja, não, eu sinto mais fome em tal horário, tal horário. Então, um pouco disso. Então, assim, o exercício está nessa dinâmica. E tem a fase de adaptação. Então, depende muito também como é esse exercício, né? Exercício mais... Aquele exercício no pain, no gain, realmente. O exercício depende como foi o exercício. Então, assim... Agora, o fato é que... Aí, concluindo, né? Se a gente faz um exercício pela manhã... Se você pudesse escolher, digamos, uma recomendação, é que essa pessoa... Quando é que o manejo clínico está mais... factível, mais palatável, né? Quando de fato é pela manhã, porque eu já dou logo um pico de cortisol e de adrenalina logo no início, já sinalizo para esse cérebro que está recebendo sangue com adrenalina, recebendo sangue, né, no movimento, aumenta o batimento cardíaco.
Então, se eu estou aumentando a sístole de ácido, eu já estou sinalizando que já é movimento. E esse marcador, da hora que eu acordo com a atividade, é um marcador que vai ser o antípoda, né? O contrário ali do decaimento para o sono. Então, eu marco com a alta atividade, ele vai marcar com a baixa atividade. Então, tem uma atividade logo pela manhã, vai ser um forte sinalizador para o horário do sono. Só que se isso não funcionar, a gente vai fazendo o manejo. Então, a gente vai marcando, a pessoa já criou o impulso do sono forte e sólido logo nas primeiras horas do dia. E aí aquela ideia, já criou bastante adenosina, já criou o impulso do sono. Ao longo do dia, ela vai manejando esse impulso do sono, sem dormir depois do almoço. Não, 9 horas sem soneca. Eu já tô desmaiando. Então, 9 horas já tá desmaiando? Então, então vai criando aquele impulso, ele vai manejando e já sentiu. Então, quando é 3 da tarde, já tá com o impulso do sono máximo. Exatamente. Então, o que a pessoa vai fazer? Chegou em casa, tomou um banho, dormiu. Já foi. Entende? Ou seja, passou um tempo ali, metabolizando toda aquela parte da arquitetura, né? Tem a chamada citoarquitetura, né? Como que essa célula está lidando ali com reservas de glicose, glicogênio, as reservas que tem a parte de sais minerais. Então já está dando um déficit ali todo e já está marcando, não, a gente tem que parar agora esse organismo para poder fazer a reconstrução dele. A analogia, eu sou conhecido como o rapaz das analogias. A gente vai fazer um voo transatlântico, né? Vai atravessar o Atlântico. Esse avião é de uma outra fuselaria, né? Diferente. Quando ele para, vai todo o pessoal técnico para rever como é que tá ali, né? Soldar o que precisa soldar, ver como é que tá. Recuperar esse avião, porque vai dar um intervalo e vai ter que fazer um outro voo. Então, porque voar desgasta, né? Toda a parte da lataria do avião, assim, ali, né? E em repouso, ele paradinho, ele vai ser reconstruído. Então, para ele voar bem, em segurança, as horas que ele fica pousado ali, né, da reconstrução é fundamental. Essa é a comparação que eu faço com o sono. O sono é aquele momento que a gente parou no hangar e o organismo vai todo se reconstruir. E aí quando a gente dá esse sinalizador logo pela manhã, é positivo porque a gente já tem a construção do impulso do sono logo no máximo. Maravilha. Mas cadê a pergunta bombástica? Não, era essa. Era do jejum. Amei novamente, viu? Valeu a segunda edição. Foi @AndersonPereira.neuro. Pronto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Segue também o @como me tornei, né? Melhor do que ficar vendo besteira na internet. Você bota lá, ó, e acaba pegando no sono. Bota lá nossos podcasts, assim, ó, no modo aleatório, e aí você dorme com os podcasts. Juliana, maravilha. Agradeço sua receptividade aqui, poder ser desse espaço onde a gente pode compartilhar informação. E aí essa nossa, digamos que assim, essa onda de informação, né, que a gente traz luzes aí e poder contribuir para todos que nos assistem. Eu que agradeço demais. Maravilha. Beijo.